A paz do Senhor a todos, e aqui a missionária Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco, queridos, do templo, não é? A extensão do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI espiritual. É a unidade de uma terapia intensiva para a tua alma, aqui em Pernambuco, tá? E hoje vamos falar, queridos, acerca da lição, a lição número 3. Lição número 3 do primeiro trimestre do ano de 2021. E o que é que nós temos? Nós vamos falar hoje acerca do batismo no Espírito Santo. O texto áureo de hoje está em Atos, no capítulo 1, versículo 5, e o que diz este versículo? E este capítulo diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A verdade prática está registrada dizendo assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada na Escritura. O texto áureo de hoje, este que eu já li, né? O objetivo geral de hoje é conscientizar. Tem um objetivo, essa aula tem sim. Conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. A gente vai tentar conscientizar o ouvinte, tá? A respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade que é revelada nas Escrituras. A leitura bíblica em classe está aqui em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, e diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes do Líbano, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que isto quer dizer? E outros zombavam, dizia: eles estão cheios de mosto, ou seja, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Tem 3 objetivos específicos: é conscientizar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e destacar o recebimento e a evidência do Espírito Santo. Queridos, preste atenção. Este é um tema por demais polêmico, a gente pode dizer. Este é um tema por demais que deixa as pessoas bastante confusas, tá? Mas preste atenção. A própria Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, tá? A palavra do Senhor, eu sempre falo que o que me espelha, o que me traz para o Evangelho é a palavra do Senhor, tá? Então, não estamos aqui também não é lugar adequado, tá? Para estes tipos de debates. Nós vamos aqui defender a nossa visão, o Estatuto das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, tá? O que nos foi repassado e a nossa própria experiência com Deus. Então está longe, tá? Deixar aqui muito bem claro, está muito longe de ter algum tipo de embate, algum tipo de
descontentamento, algum tipo porque tal igreja crê, o outro não crê, tá? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do campo da UTI espiritual em Pernambuco, ela crê no batismo no Espírito Santo, crê no batismo com línguas estranhas, crê no falar em línguas, tá? Isso consta no nosso estatuto, e antes de constar no nosso estatuto, consta na nossa vida de santidade com Deus, tá? Que fique muito claro. Então, assim, a gente não tem, como esse semestre todo falando do verdadeiro pentecostalismo, tá? Então vai ser tudo de crença pentecostal. Então, de repente, pode ter outra pessoa que não gosta nem quando a gente diz, oh, glória, aleluia, glória a Deus. A pessoa fica aborrecida, fica incomodado, tá certo? Então, se não mude de canal, não é este canal não te pertence, tá certo? Este ensinamento também não te pertence. Então, eu digo assim, a igreja é do Senhor, né? A igreja é do Senhor, a igreja é de Deus. Agora, por hoje, vamos estudar isto aqui. O propósito fundamental de batizar com o Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Deus existe. Por mais que alguém queira incutir aí na nossa cabeça que Deus não existe, alguém fez alguns livros, né, e alguns filmes, Deus não está morto, porque tem algumas pessoas que dizem Deus está morto, tal. Deus não está morto. Então, Deus vive em mim, o Senhor vive em mim, Ele vive em você. Aleluia. Quando nós levantamos a mão e entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas o mundo nos aborrece, o mundo nos hostiliza, o mundo nos chama de malucos, principalmente quando nós somos batizados com o Espírito Santo e que nós falamos línguas estranhas. Mostra aqui na própria Bíblia, no capítulo 2, que nós lemos há pouco, 2 do capítulo 2, de 1 a 13, mostra que os homens os servos do Senhor, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas estranhas. Tá? Eles falaram em outras línguas, então as línguas eram como se fossem de outras nações. Aí o pessoal estava lá e disse, como é que eles sabem, esse pessoal aí? Eles não são daqui dessa terra? Eles não são daqui dessa comunidade? Como é que eles estão falando? Estão falando perfeitamente na nossa língua. Então, era o poder de Deus manifesto junto àqueles homens, tá certo? Era o poder de Deus. João Batista anuncia que Jesus é que o batiza no Espírito Santo. Alguém uma vez quis comprar, não é? Tem aquela situação que Simão viu, ele disse, como é isso aí? Como é que eu faço para comprar? Como é que eu compro isso aí? Tá? Ele queria, porque ele era um enganador, tal, e ele queria comprar. Ele estava vendo o poder do Espírito Santo na vida de Paulo e ele quis comprar. Quanto é isso? Vou ganhar muito dinheiro com isso, eu quero comprar. Não é? Quer dizer, já tinha pessoa querendo mercantilizar a fé naquele tempo. Veja aí, né? E o Senhor diz assim, o Senhor chega, uma vez que ele chega no santuário e viu lá o povo ali negociando e tal, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração e não covil de salteadores. Salteadores são ladrões, né? Então nós vimos, infelizmente, nós observamos até hoje, mas eu digo assim, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente o homem ceifará. Uma vez ou outra a gente acaba sabendo, né? Um escândalo aqui, outro ali, e a gente ora porque a igreja fica envergonhada, a igreja fica triste, cada vez fica mais difícil da gente agregar novas pessoas, novas almas para o reino do Senhor. Mas qual é a maior alegria da gente? É saber que não é o meu esforço que vai salvar o mundo, não é o esforço de pastor, de outros missionários, de evangelistas, não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, como foi pregado na aula anterior, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a nossa missão, a nossa função é pregar. A nossa missão é levar a palavra do Senhor. Aleluia. Tá? Então, quem dá isto é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas, de repente, pode ter alguém que sequer crê em Jesus Cristo e está vendo aí, e está aí como se fosse para zombar, para hostilizar. Não é assim, querido, não é assim, querida. Tá certo? Vamos respeitar as diferenças. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do meu Pai. Jesus diz assim, olha, quem é batizado no Espírito Santo recebe a promessa do Pai, porque ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. O Espírito Santo, ele vai tratar com vocês. E quando nós somos revestidos, a nossa vida muda de forma interessante, de forma grande. Duas bênçãos distintas. Sabemos que a experiência é que fala aquela situação das experiências distintas. Né? Sabemos que quem não tem o Espírito não é cristão.
Não é? Você não pode, já imaginou uma pessoa que vive aí uma vida bem distante de Deus, assim, uma pessoa que faz as coisas, ela sabe, até às vezes, muitas vezes sabe, voluntariamente, que está cometendo algo errado. O homem, por exemplo, é casado, está lá, a santa mulher dele em casa aguardando, e ele está na rua com 10 meninas, com 10, eu digo assim, com 10 moças jovens, né? Com moças de 18, 20 anos, com idade de ser filhas, talvez netas dele. Ele sabe na cabeça dele que está errado. Ele sabe que está pecando diante de Deus, porque tem uma santa em casa, tem uma mulher reservada, uma mulher guardando em casa. Mas aí ele sai. Essa pessoa, ela pode estar revestida com o Espírito Santo? Você acha que essa pessoa está com o Espírito Santo? Fazendo tudo que está disforme, que a Bíblia diz, não adulterarás. Está lá os mandamentos, não adulterarás. Esse homem não está no adultério? Está. Será que ele no adultério, ele com várias mulheres, ele ali numa vida pregressa, uma vida que desagrada aos olhos de Deus, tá? Ele vivendo o que o mundo diz, essa tal liberdade, essa tal felicidade que ele acha que tem e que não tem, de fato não tem, é momentânea. Quando passa aquele momento, quando passa aquele, que bobagem que eu fiz, que besteira que eu fiz, olha onde eu estou. É terrível, gente. Eu já vi pessoas abastadas e elas entrarem assim num declínio terrível, vivendo de esmolas, e depois foi morar debaixo de uma ponte, e a família que foi lá e trouxe. Mas esse homem, quando a gente falava assim, já teve não sei quantos imóveis ali, ele teve não sei o quê. O que acabou? Mulher. Foi a vida, né? Uma vida desregrada, esbanjador, gastando com tudo que não tinha. Foi terrível o fim daquele homem, tá certo? Você acha que esse homem está revestido do Espírito Santo de Deus? Não está. Não podemos brincar com o Espírito Santo. Aí fala aqui, eu falei há pouco, todos os presentes foram revestidos com o Espírito Santo, todos que estavam naquela sala, tá? E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, olha a doutrina da qual eu faço parte. Você tem que respeitar, respeita a doutrina que eu faço parte, eu respeito a sua, tá? E no final, o povo é de Deus, a igreja é do Senhor, e naquele grande dia teremos grandes surpresas, tá? O Senhor que vai ali nos resgatar. Isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que ser bênção, ser batizado no Espírito Santo é distinto da conversão, tá? Existe a conversão, tá? E existe o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, tá? Então, essa é a doutrina que nós acreditamos, que eu já estou nela há mais de 20 anos, tá certo? E até aqui o Senhor tem me ajudado, eu nunca senti nenhuma vontade de confrontar, nenhuma vontade de ler. Eu entendo tudo, as doutrinas de outras congregações, de outras coisas, eu entendo, respeito, tá lá. É igual, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e vamos servindo ao Senhor. A diferença é só isso, você crê de uma forma, eu entendo de outra, e a doutrina da igreja da qual eu faço parte entende assim. Vamos se respeitar. É tão bom isso, sabia? É muito bom. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Quando nós somos efetivamente batizados no Espírito Santo, nós sentimos algo diferente. Já viu aquela pessoa que diz, mas menina, fulana mudou muito, viu? Eu conheci. Mas mudou muito. Essa lei de crente, alguém fala assim, né? Entrou para essa lei de crente, ficou tão diferente. Querido, não é a pessoa que quer, não. É o Espírito Santo agindo na vida do ser humano. É o Espírito Santo agindo. Então, o Espírito Santo age e ele transforma para o crente pregar o Evangelho para edificação da igreja. Edificar. Você acha que é aquele homem que eu falei há pouco, aquele homem com aquela vida pregressa, é ele que vai evangelizar? É mais fácil você escutar uma pessoa falando de Deus, um crente fiel, que anda com uma Bíblia ali, agarrada ao peito, ou debaixo da axila, ou ele anda. É mais fácil essa pessoa pregar para você ou uma pessoa adúltera que deita com 10 mulheres, bebe todas, cai, rouba, mata. Você conseguiria escutar a palavra de Deus mais tranquilamente? Fale com sinceridade. Com um homem de Deus, uma pessoa que você diz, né, esse homem sai de manhã, trabalha, volta de noite, eu vejo ele aqui e tal, não sei o quê. É mais fácil de ganhar para Cristo, falar da grandeza de Deus, este homem ou aquele devasso, aquela pessoa que vive numa vida que não agrada a Deus e que precisa de oração, viu? A gente não está discriminando, discriminação é crime, todo tipo de discriminação é crime. A gente está só falando de acordo com a nossa crença, que fique muito claro isso, de acordo com a nossa crença, tá? Ele fala aqui, ao expor o primeiro tópico, fale que o batismo no Espírito Santo não é salvação. Você é salvo quando você olha, levanta a mão e crê que Jesus Cristo é o Senhor, tá? Todos que foram regenerados, justificados, ou seja, salvos pela graça,
podem receber o batismo no Espírito Santo. É necessário fazer um voto com Deus, é necessário levantar suas mãos. O propósito do batismo no Espírito Santo e a finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Para você, o Senhor salva, até porque ele disse, e vocês irão como ovelhas no meio dos lobos, e assim somos nós. Quantas vezes somos perseguidos? É só eu? Quantas oportunidades perdemos quando as pessoas descobrem que nós somos cristãos? Quantas? É crente? Eu digo, então, sou. Mas tu não é daquela igreja, não. Eu digo, qual? Eu já sei, que é a Assembleia de Deus. Qual? Assembleia de Deus. Então, a pessoa já olha diferente. Entendeu? Então, existe esta diferença, infelizmente. Hoje isso não pode mais acontecer, mas a gente sempre percebe e deixa para lá e conversa com o Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tá certo? Mas tem uma discriminação muito grande, e qualquer pessoa pode fazer um ato ali diferenciado, e quando o crente faz, e não é crente? Olha ali, por exemplo, o homem vai lá no mercado e rouba uma lata de Coca-Cola, aí alguém vai lá e diz assim, ó, o rapaz roubou, tudo bem, vai ter a penalidade dele, aí o crente roubou. A gente é mais perseguido, é mais observado. Por quê? Porque sobre nós está ali aquele jugo, né? Aquela coisa cristão. Ele que realmente deveria se abster. E, de certa forma, eu acho até justo até para a pessoa se policiar mais. A Bíblia diz, é necessário que venha, é mistério que venha escândalos. Mas ai de quem venha o escândalo. Deus nos ajude, Deus nos guarde. Procure andar na pureza e santificação, simbolizando a língua de fogo, tá? E outra coisa eu quero falar aqui desse termo, glosolalia. Esse glosolalia quer dizer as várias línguas. Quando eles falaram lá, falei lá em Atos no capítulo 2, que os apóstolos foram tomados e falaram com línguas repartidas como de fogo, que eles falaram ali, que as pessoas ficaram ali dizendo assim, ó, ele está falando a minha língua, mas ele não é daqui, como é que ele está falando língua de outros países? Ele está falando, o outro falando árabe, o outro falando, né, todo mundo falando uma língua diferente, mas eles não estavam falando porque Deus permitiu essa situação, tá? E este termo glossolalia, quer dizer outras línguas, é um glossário, não é? Forte, né? Um glossário que são de palavras ininteligíveis, ou seja, você não consegue, não é de forma inteligente, né? Não consegue entender, e evidencia a externa física, inicialmente o batismo no Espírito Santo, tá? Este é um fato. A principal finalidade é de você testemunhar, de batismo no Espírito Santo é para você testemunhar, testificar de Jesus. Oh, glória, é uma maravilha, né? Glória a Deus. É uma necessidade real e usual e atual. O Espírito Santo veio no dia do Pentecostes, está lá no Atos 2, né? Ele veio porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para poder levar a palavra para Jesus salvar os pecadores. Não é discípulo que salva. Aqui na lição está dizendo, e poder para a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. A mensagem que eles iam utilizar através da palavra de Deus para o Espírito Santo fazer a sua vontade e agregar, atrair aquele povo para Cristo. Não é discípulo, não tem poder, né? O poder que nós temos, esse poder vem de Deus. As visões que o Senhor nos dá, ali, as profecias que o Senhor nos mostra, as coisas, irmãos, tem situação que a gente está num lugar assim, tá assim, o Senhor fala, meu Deus, que é isso? Ele fala, ligue para fulano, então manda um zap para fulana, e quando você entrega, né? Ou amiga, me diz uma coisa da tua filha, olha, me diz aí, ou então você fala com o parente, olha, o que é que está acontecendo com você agora? Como é que a senhora sabe? Meu filho está entrando agora mesmo para ser entubado. Tá? Como a senhora sabe? Quem foi que ele contou? Ninguém contou, o Espírito Santo de Deus. Não foi ninguém aqui da terra. Foi o Espírito Santo de Deus que nos deu a revelação. Aí você diz, não, eu estava orando e o Senhor me falou. O Senhor me falou. E não deixa ninguém exaltar, porque toda honra, glória, louvor e adoração é para Ele. Nós somos apenas instrumentos usados para a glória do nome do Senhor. Instrumentos aqui na terra usados único e exclusivamente para a glória de Deus, louvor de Deus, porque aquele que quis se prevalecer,
A Bíblia diz que ele desceu às mais densas trevas. Foi Satanás, quis ficar exaltado e quis ser semelhante ao Altíssimo. Cuidado com isto. O machado é emprestado. Ah, mas se for assim eu não vou fazer, não vai fazer não? Deus salva aquela vida que está ali, na sarjeta, que não serve para nada, e ele utiliza para a glória do nome do Senhor e faz ser uma dirigente de um círculo de oração, faz ser uma missionária, como a irmã Fátima, tá certo? Deus faz coisas grandes, então não dá para se promover. O propósito central do batismo é a capacitação espiritual para o serviço divino. Já falei, já está repetindo aqui. Tá? A terminologia cheia do Espírito Santo tem um significado nos escritos de Lucas e de Paulo. Só que o seguinte, Lucas entendia de uma forma e Paulo do outro. Só que na realidade, batismo no Espírito Santo pode ser associado a ser cheio do Espírito Santo em Lucas, mas não nas epístolas de Paulo. Sem dúvida, o contexto ministerial de ambos determinou a ênfase diferenciada. No entanto, livre de qualquer isento, né? Eu digo aquele isento de qualquer contradição, há um verdadeiro complemento, pois como você vai servir a Deus sem ter um caráter cristão? Lembra a história que eu falei há pouco? Do homem? Está lá o homem numa vida pregressa, vamos para não falar discurso sexista, vamos falar de uma mulher. A mulher está lá naquela vida pregressa, o marido em casa ali, o santo homem de Deus, a mulher está lá. E o que acontece? Como é que se diz? Alguém vai querer escutar aquela mulher falar de Deus? De forma alguma. Então, a mesma coisa, porque ela não está com o Espírito Santo, tá? A mesma coisa. Então, como eu falei também, alguém vai evangelizar, vai aquela mulher toda ali alvoroçada, aquela mulher com aquela vida desregrada, longe dos caminhos do Senhor, ou aquela santa mulher ali determinada, aquela mulher servindo ao Senhor, dentro da sua fidelidade, dentro da sua limitação. É mais fácil você ouvir a esta ou aquela? É claro que essa primeira, essa segunda, né, que eu falei há pouco agora, a Santa Mulher de Deus. Então, é desta forma. Vamos aqui à conclusão da nossa lição de hoje. Conclusão. A conclusão ele fez assim, de forma sintética mesmo, e eu vou ler na íntegra mesmo. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé. Aleluia! Com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, qual é? Inicialmente recebido, é o falar em línguas. É visível. Outra coisa, quando se fala em língua, você não fala, diz que é edificação própria. Você precisa estar ali se exaltando, porque quando você fala, você edifica a si mesmo, tá certo? Porque a gente tem visto uma meninice aí, as pessoas falando, a gente começa a falar, ou então vai dar um anúncio na igreja. Ele vai dar um anúncio, olha, irmãos, vai ter uma festa, começa a falar em língua. Irmão, você está aí emocionado, porque você foi falar que vai ter um evento na igreja, já foi falar batizado em línguas. A outra começa a cantar, nem está naquela, você percebe mesmo, e já começa a cantar em línguas. A outra começa a falar e só fala tudo em línguas. Quando fala em línguas é para edificação própria, não edifica a igreja. Tem que ter muita cautela com isto, tá certo? Muita cautela com isto, a gente vai falar isto, mais sobre isto, eu acredito que deve ter uma aula batendo especificamente acerca disto. Então, esta foi a lição de hoje, tá? A lição 3 do primeiro trimestre do ano de 2021, e fica aqui a nossa orientação para você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? E passa aí para os teus contatos. Tudo de bom para você, fica na paz. Vou deixar aqui embaixo o Pix da igreja, o Pix, se você quiser fazer uma doação voluntária para o trabalho missionário que nós fazemos, fique bem à vontade e o Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe.